Meus amigos, que final foi esse de Fumetsu no Anatae? Simplesmente parece que o Fushi derrotou todos os Knockers e agora temos um mundo totalmente novo. O que seria o nosso mundo, aparentemente, o atual. E temos anúncio de terceira temporada! Aê! Vamos comentar sobre esse episódio final e como foi Fumetsu no Anatae, essa segunda temporada que na parte final simplesmente me surpreendeu muito. Bora lá, galera! E aí, galera do canal Número Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, mais um vídeo aqui de Fumetsu no Anatae, dessa vez o último da segunda temporada. Vou aguardar vocês também na terceira, beleza? Então continuem aqui comigo. E bom, gente, vamos lá. Antes de comentar sobre esse episódio, eu vou agradecer todo mundo que está deixando aquele famoso like, aquela pessoa que está apertando esse botão maravilhoso, que eu sei que é você. Então aperte o botão. Obrigado também para quem está se inscrevendo, compartilhando, comentando. Vamos direto para o vídeo. Seguinte, galera, finalmente tivemos a vitória de Fushi contra os Knockers ali em Renryu. Mas os Knockers ainda existem e ainda corremos alguns sérios riscos. Porém, o pessoal ali tá muito feliz por ter derrotado, a guerra finalmente acabou, todo o povo ali pode ser livre. Só que o Fushi tem alguns planos um tanto quanto diferentes. E nesses planos parece que ele também não inclui os seus amigos, porque ele quer que os seus amigos vivam uma vida diferente, sabe? Uma vida onde eles possam viver mais tranquilamente e tudo mais. E que da próxima vez em que ele ressuscitar os seus amigos, que eles possam viver em um mundo de paz sem nenhum Knocker. E isso é um ponto importante, fica com isso na cabeça, tá? Porque o que vai acontecer a seguir é ali a gente vê todo mundo tomando banho, já se divertindo, a Tonari tomando um banho ali e ela fica bonita de cabelo solto, hein, cara? Ficou muito bonita, aliás. E a Marty, todo mundo se divertindo, todo mundo vai comer. Nisso que todo mundo vai comer, o Fushi pergunta pra eles qual o sonho deles, o que eles têm de desejo pra fazer da sua própria vida. E cada um vai falando um sonho, como a Marty tem o sonho de crescer e tudo mais, a Tonari tem o sonho de ficar mais jovem, mas com certeza é ficar ao lado do Fushi, porque ela é completamente apaixonada por ele. Temos o sonho do Gugu de ter tipo uma academia para ele ficar treinando, ou então ele ter ali uma grande de uma cozinha, porque ele adora cozinhar. Então tem várias coisas ali que cada um deles vão falando e cada um vai tendo um sonho. Só que aí eles perguntam: Fushi, qual é o teu sonho? E o sonho do Fushi, na verdade, é que todos realizem os sonhos deles. E aí a gente tem uma separação entre eles, porque o Fushi diz que vai ficar ali meio que inconsciente, entre aspas, porque ele vai ficar ali sem viver com o povo e também sem sair daquela cidade. Ele vai ficar lá só expandindo o seu território para que ele consiga ter cada vez mais consciência do mundo inteiro através das suas raízes, que foi algo que ele fez nessa segunda temporada, e com isso ele poderia derrotar todos os Knockers sem que os seus amigos pudessem ser feridos, e também todo mundo poderia ter uma vida normal a partir dali e a partir daquele momento. E é então que todo mundo vai falando: pô, Fushi, não, isso daí não rola, isso daí não pode acontecer. E a Ato, por exemplo, você vai deixar a menininha lá sozinha? E bom, acontece que a Ato realmente veio a falecer, e essa parte foi bem triste, gente, porque ela realmente veio a falecer. Depois ela aparece ali como um espírito, até come um lanchinho ali, e ela fica feliz que o Fushi fala pra ela que você pode esperar um pouquinho até eu poder voltar com você e você poder ter uma vida melhor do que você teve aqui, né? Então essa parte foi muito, mas muito bonitinha, gente. Eu gostei bastante dela pegando ali o docinho e comendo. Parece que ela consegue pegar o doce mesmo sendo o espírito. Eu achei essa parte bem engraçada. Não sei se tem envolvimento porque o Fushi fez aquela comida, mas eu achei interessante. De toda forma, é bem fofinho o jeito que ela olha pro Fushi, mas a Marty começa a ficar brava, porque ela quer viver ao lado dele, ela quer ser uma adulta ao lado dele. E todos ali querem seguir o Fushi, pelo menos as pessoas que mais se apegaram e mais se aproximaram a ele. Com relação a isso, eu digo o Messar, por exemplo, nem tanto, o Hairo também nem tanto, e o Kai também nem tanto. Mas o Gugu, a Marty, o Urso, a Tonari, o Bonchan, que são as pessoas que mais se apegaram ao Fushi, gostariam de viver com ele, como companheiros dele, queriam ficar ao seu lado. Mas o Fushi, ele fala: ó, eu vou ter que ficar aqui e eu não posso ficar cuidando de vocês, ficar ao lado de vocês e tal, eu vou ter que ficar expandindo aqui nesse tempo todo e expandindo cada vez mais minhas raízes como uma árvore que expande as raízes para o fundo da terra, para que todos vivam num mundo pacífico. Até porque todos eles ali, eles não morreram porque eles morreram naturalmente, assim, mas sim tudo foi por conta dos Knockers. Então o Fushi quer dar uma vida pra eles onde eles não precisam ter o sofrimento daqueles Knockers, entende? Então achei uma parte interessante dele, mas a Marty começa a brigar, pula em cima dele, chora em cima dele lá, que foi bem triste, na verdade, deu uma certa emocionada. A própria Tonari acaba chorando também, e alguns ali, querendo ou não, vão ficar livres, e vão ficar livres até mesmo pra ficar do lado do Fushi, porque o Homem de Preto aparece,
pausa todo mundo, ele para o tempo, gente. Olha o poder do maluco, é parar o tempo, né? Pelo menos para as pessoas normais que estão ali. Ele para o tempo, o Fushi meio que para o tempo, na verdade, né? Para o pessoal ali, o Fushi vai lá, deita e ele não acorda mais. Ali ele tá expandindo sua consciência, ele só foca naquilo e vai expandindo e ao que parece ele vai derrotando alguns knockers no meio do caminho, além de reconstruir alguns lugares. E aí então todo mundo vai ficar ali meio que ao lado dele, algumas pessoas, e alguns outros vão fazer outras coisas. A Tonari, por exemplo, vai começar a escrever uma nova lenda, um novo livro ali pro pessoal mais religioso seguir e para eles não estranharem aquelas raízes, tanto que essas raízes vão ter no nosso mundo moderno, porque é como se Deus tivesse mandado uma criatura para salvar a humanidade, vamos dizer assim. A gente vai ter ali o próprio Hyrule divulgando a palavra de Fushi, mas com certeza vão existir sempre os anti-Fushi, que vão até matar o próprio Hyrule. O Kai vai viver uma vida de boa no seu ateliê e cada um vai tendo um tipo de vida ali, né? A Marty resolveu morrer de uma forma pacífica, sempre ao lado do Fushi. O Gugu a mesma coisa, ajudando apenas os amigos ao redor. Aquele Camo, gente, na verdade parece que ele vai casar com aquela Yuzi. No final das contas, aquele cara que tinha maior cara de velho era namorado da mãe da Yuzi. E como os caras confundiram isso? Eu não sei se a tradução da Crunchyroll também tá muito boa, porque esses dias aí eu percebi que eles deram umas vaciladas em algumas frases que não tem nada a ver. No inglês tá uma coisa e no português tá outra. Então pode ser erro de tradução, por isso que levou a gente a pensar que realmente o Miguel com aquela cara de velho, de sugar daddy, ele tinha algum interesse ali na Yuzi, mas na verdade era na mãe dele. E com isso ele ganha o apreço da sua amada, que eu fiquei bem feliz, pra falar a verdade, né? E várias outras pessoas ali são revividas e tal, o Fushi revive aquele povo e o tempo vai passando, o pessoal fica ali ao lado do Fushi, parece que tem algum remédio que a Tonari deu pro Fushi não sentir dor nos seus pés e tudo mais, para ele se focar apenas naquela consciência dele de se expandir, e até então o Bon também vai acabar voltando para sua terra, podendo casar ali, cuidar ali do Chabo, como é que é o nome do menino mesmo? O Chabo, não lembro o nome dele direito, a menininha lá junto que ficava junto com ele também, ele acaba se casando com ela, bonitinho, ela pelo menos teve ali uma felicidade na vida dela, assim como o próprio Bonchan. E aí todos os imortais, entre aspas, eles vão morrendo aos poucos, das suas formas mais diversas, né, até que o Fushi acaba se expandindo pra caramba. E nesse meio de caminho, olha só quem aparece, é simplesmente o Carraco. Ele vai lá pra igreja Bennett e ele fala assim, que ele tem um modo de fazer o Fushi ser derrotado, apenas enganando todos eles ali. Por quê? Porque ele se importava e amava o Fushi. E é então que ele vai lá, numa última atitude sua, e mata aquele knocker, se jogando ali naquele negócio cheio de fogo e cheio de explosivos, que simplesmente vai explodindo pra tudo quanto é canto, e mata também aquele maldito lá da igreja Bennett. Então aquele otário de merda que caçava o Fushi se lascou todinho nas chamas do inferno. Enquanto tá lá o Carraco que acaba morrendo. É bem triste, né? Porque no fundo ele queria ser útil lá pelos guardiões e a Nomi, e ele acaba deixando tudo isso em troca de ajudar o Fushi a ter um mundo melhor. E dessa vez o Knocker não conseguiu atrapalhar os objetivos do Carraco. O Carraco corta lá a mão e acaba morrendo, e com isso os outros receptáculos voltam pro Fushi, Komarin, o menino lá e tudo. Dessa vez voltou. Eu não sei se a tradução do episódio passado estava errada, mas falou que o Shin, por exemplo, e o Uroi eram os únicos que estavam faltando. Isso foi estranho, mas não importa, né? Todo mundo voltou no final dos contos pro Fushi, não vai fazer muita diferença. E aí o tempo passa, a gente passa pelo encerramento, e agora o encerramento faz muito mais sentido do que no começo. Não significava no final que todo mundo ia morrer, mas sim que outras coisas iriam acontecer. Então eu achei isso muito legal. E aí no final o Fushi volta ali pro mundo, né, depois de passar a mocota. Parece que ele derrotou aparentemente todos os knockers, aí eu já não sei. E aí temos um mundo moderno e o Fushi interagindo com esse mundo moderno. Ele parece ter deixado ali, por exemplo, o próprio garoto que tinha o sonho de conhecer um outro lugar que não aquele lugar gelado, e ele dá a vida novamente ao Johan. Johan seria o lobo, né? Mas vamos chamar ele de Johan, porque a gente nem sabe o nome do menino, né? E aí se encerra o episódio e se encerra essa segunda temporada. Eu adorei esse final. Teve a parte emocionante, teve a parte da Ato, teve a parte da Marty, coitadinha. Ela queria ser uma adulta com o Fushi, e eu espero que o Fushi deixe que o povo viva ali com ele. E eu acredito que a partir desse momento, se os knockers foram derrotados, a gente vai partir para uma outra coisa na história. Eu acredito que vai ser muito mais o Fushi aprendendo sobre o amor, aprendendo sobre as coisas, né? Em um mundo mais pacífico,
podendo compreender muito mais a própria humanidade, os seus defeitos, suas qualidades e por aí vai. Isso é muito interessante, dá uma outra perspectiva, e pra gente ver que na primeira temporada a gente tem uma perspectiva de descoberta, na segunda a gente tem uma expansão e na terceira muda tudo. Então provavelmente na terceira, né, vai mudar pra caramba a história. Algumas pessoas me falaram que é ruim, né, depois daí pra frente parece que desanda um pouquinho algumas coisas, mas eu quero ver pra saber. Primeiro a gente tem que ver pra saber antes da gente sair julgando alguma coisa, falando que se é ruim ou se é bom, tá? Eu tenho que ver por mim mesmo. Então, gostei muito da segunda temporada. Ela começou de uma forma um tanto quanto morna, até parecendo rushada muitas vezes, mas ela vai entrando cada vez mais na história, vai expandindo os poderes do Fushi, a gente vai aprendendo mais sobre o Cara de Preto também, e graças a tudo isso, a gente encerra de forma muito boa essa segunda temporada, com aquela guerra que foi simplesmente insana, com morte pra cá, morte pra lá, sofrimento pra cá e pra lá, e é loucura pra todo canto. Eu adorei a segunda temporada, gostaria de saber a opinião de vocês também. E bom, outra coisa que eu gostaria de falar, o que será que acontece com o pessoal que eram os imortais e agora eles morrem? Será que agora eles têm uma nova escolha pra renascer, ou simplesmente eles vão ficar na eternidade pra sempre? Porque foi isso que me deu a entender. Então, se for isso mesmo, o Fushi continua podendo ressuscitar eles, e os espíritos deles podem continuar aparecendo por aí, ajudando o Fushi a ter uma conversa, alguma coisa assim. O que vocês acham? Eu fiquei bem curioso sobre isso, mas só teremos essas respostas numa terceira temporada, que está confirmada, ainda bem. Um dos meus animes favoritos, e com esse final que simplesmente aqueceu meu coração, me deixou feliz, mas preocupado, para saber se os Knockers realmente foram derrotados, para saber o que pode acontecer a seguir, e qual vai ser a nova fase de Fumetsu no Natae. Obra muito interessante, essa autora sabe trabalhar tudo muito legalzinho, tô gostando bastante. Gostaria de saber o que vocês acham, porque o Mano Joe está indo nessa, e te aguardo numa terceira temporada ou em algum outro vídeo, tá bom? Fique com o Mano Joe e tô indo nessa. Não esquece de deixar o seu comentário. Fui, valeu!